dia, meninos. Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula hoje, fazendo uma oração. Senhor, eu quero te agradecer por esse dia, porque o Senhor tem cuidado de nós até aqui. Quero pedir a tua bênção para que essa aula seja ministrada de acordo com a tua vontade e que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. O tema da nossa aula hoje é salvação. Tema maravilhoso, não é verdade? Para falar de salvação, eu quero iniciar lá em Gênesis, né? Nós vamos relembrar tudo o que aconteceu lá no início. No capítulo 1 e o versículo 1 de Gênesis, fala que no princípio Deus criou os céus e a terra. E quando Deus criou todas as coisas, Ele criou o céu, criou as estrelas, criou a lua, criou o sol, criou as montanhas, os mares e os oceanos, as plantas, as árvores, como esse manacá que está todo florido, não está lindo? E as flores, os animais, e tudo que Deus fez foi lindo, maravilhoso e perfeito. Até que ao final Ele criou o homem e a mulher, que também eram perfeitos, tinham o coração limpo. Entretanto, como vocês sabem da história, não é? Um dia eles desobedeceram a Deus. E aí o pecado entrou no mundo. Não só o pecado, mas todas as enfermidades, as maldades, as epidemias, como a gente tem vivido uma agora, e toda a maldade do ser humano, doenças, e principalmente surgiu o afastamento de Deus, né? O pecado, uma das consequências do pecado foi o afastamento de Deus. Agora a gente vai continuar a nossa aula lá na sala de TV, porque eu quero mostrar umas fotos para vocês, tá bom? Vocês fiquem aí, não se mexam, só eu que vou sair correndo e vou lá para a sala de televisão. Cheguei. Muito bem. Vamos continuar a nossa aula. Aonde nós paramos? Nós estávamos falando do momento em que o pecado entrou no mundo. E eu falei que o pecado fez separação entre nós e Deus. E pior de tudo, ele trouxe a morte. Não só a morte do corpo, mas a morte espiritual. Morte espiritual significa ir para o inferno. Não é? Então o pecado foi terrível na nossa vida, na vida de toda a humanidade. Agora eu pergunto, o que a gente pode fazer para resolver esse problema? Sabe qual é a resposta? Nada. A gente não pode fazer nada. Nós não conseguimos, pelas nossas próprias forças, resolvermos o problema do pecado. E aí, nosso Deus resolveu o problema do pecado para nós. Como? Enviando Jesus. Vamos repetir o versículo que fala sobre isso? Vocês sabem de cor. João 3,16. Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por causa de Jesus, o problema do inferno foi resolvido. Mas para todo mundo? Não, só para aqueles que creem em Jesus. Lembra do versículo que também nós já falamos? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, o problema do pecado, da separação de Deus, foi resolvido através de Jesus, através da fé em Jesus. Jesus foi o cordeiro que foi sacrificado lá na cruz. Quando a gente fala em sacrifício, eu mesmo lembro do tabernáculo. Vocês lembram das nossas aulas sobre o tabernáculo? E vamos relembrar algumas coisinhas? Olha lá, a gente sabe aqui o tabernáculo, né? Para quem não assistiu a nossa aula, o tabernáculo era montado e desmontado no deserto. Por quê? Porque o povo de Deus estava viajando no deserto.
né? E por causa disso, Deus determinou que o tabernáculo fosse construído, feito, não é? E para o povo montar, viajar, desmontar, monta de novo. E era um momento em que o povo se reunia para adorar o Senhor também, não é? E também um momento em que o cordeiro era sacrificado no altar. Vocês lembram disso? Então lá no tabernáculo, no pátio, aqui, o altar de bronze, onde o cordeirinho, sem defeito, era sacrificado. E aí o que acontecia? Vamos falar do sumo sacerdote, que era o chefe dos sacerdotes. Para o sumo sacerdote entrar lá dentro, no Santo dos Santos, que era aquele lugar que só o sumo sacerdote podia entrar, o que ele tinha que fazer primeiro? Ele tinha que sacrificar o cordeirinho, aí o sangue do cordeirinho era derramado, aí ele colocava a mão na cabeça do cordeiro, significando o quê? Que o pecado dele seria transferido para o cordeiro. E aí só depois disso ele podia entrar lá no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. Vocês lembram da Arca da Aliança? Que era um baú, mais ou menos um formato de um baú, não é? E feito de ouro. Então essa Arca da Aliança significava a presença de Deus. Então para o sumo sacerdote entrar lá no Santo dos Santos, na presença de Deus, ele precisava passar pelo altar do sacrifício. Esse altar simboliza a cruz de Jesus, não é? Afinal de contas, Jesus foi sacrificado, não lá no altar de bronze, mas foi sacrificado na cruz como um cordeiro, não é? E certa vez o João Batista, que era primo de Jesus, né? João Batista estava pregando sobre arrependimento e aí Jesus passou e aí ele apontou para Jesus e disse: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Então Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando o cordeirinho era sacrificado lá no tabernáculo, Deus já estava mostrando para o povo que era necessário o sacrifício de um cordeiro, mas não o sacrifício de um animalzinho, mas o sacrifício do verdadeiro Cordeiro de Deus, que é Jesus. Tem um profeta, o profeta Isaías, que fala sobre Jesus, fala muito sobre Jesus. Ele escreveu sobre Jesus mais ou menos uns 700 anos antes de Jesus nascer. E vamos ver o que ele fala sobre Jesus. Eu quero ler Isaías, capítulo 9. Isaías fica depois de Salmos. Se vocês abrirem Salmos, logo chegará Isaías. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, né? Isaías, capítulo 9, versículo 6. Olha o que o profeta Isaías falou sobre Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então Isaías já estava falando que um dia nasceria um menino, que seria o Príncipe da Paz. Quem é esse menino? Jesus. E depois continua Isaías, a gente vai abrir no capítulo 53. É uma passagem maravilhosa onde Isaías fala sobre a crucificação. Quando a gente lê esse texto, a gente imagina Jesus na cruz. Olha o que Isaías disse. Capítulo 53, versículo 5. Olha, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha só, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aí ele continua no 6, Vamos lá, acompanhando aí. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E depois só o 7 que eu vou ler para vocês. Olha lá, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca.
Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então aqui, Isaías fala que Jesus foi o cordeiro que foi sacrificado. E fala mais que o nosso castigo pelo pecado caiu sobre Jesus, porque nós não conseguiríamos pagar pelo nosso pecado, né? Nós não conseguiríamos vencer a morte. Para nós seria impossível, e é impossível, mas não para Jesus. Então Jesus foi para a cruz. Mas por que ele foi? Deus o obrigou? Não, jamais. Ele foi para a cruz porque ele quis, porque ele nos amou, não é? Então, quando Jesus estava na cruz, o nosso pecado, pecado de toda a humanidade, caiu sobre ele, estava sobre ele. E foi um momento onde Deus virou as costas para ele, porque ele estava cheio de pecados. Mas o que aconteceu lá na cruz? Jesus venceu o pecado e depois ressuscitou ao terceiro dia. Muitas pessoas viram Jesus ressurreto, Jesus vivo, não é? E depois de ressuscitar, ele passou uns dias ainda aqui, depois ele foi para o céu. Mas o que a gente precisa entender e crer, né? Entender aqui e crer no coração, é que o nosso pecado caiu sobre Jesus. Ele foi castigado em nosso lugar, porque a gente não conseguiria ser castigado, não é? E tudo por quê? Por amor, não é? Ai, que amor imenso! Eu fico emocionada, porque não tem explicação a não ser o amor, não é verdade? Então, agora, porque Jesus morreu na cruz, todo mundo vai ser salvo? Não, não é todo mundo, mas aqueles que o receberem como Senhor, como Salvador, aqueles que crerem nele e que o aceitarem como Salvador e Senhor, não é? Aí a gente também já falou sobre isso, que quem aceita Jesus como Salvador se torna uma nova criatura, nasce de novo, não é? Ah lá, essa foto vocês já conhecem, do nenezinho. Só para dizer que a gente nasce de novo, mas nasce no coração. A gente se torna uma nova criatura que ama Deus, que ama Cristo e que tem a vontade de imitar a Jesus, né? Esse deve ser o nosso objetivo, tentar imitar o nosso mestre, não é? Então, como eu estava falando, vocês lembram da foto do abismo que eu mostrei? Agora eu quero a outra foto do abismo. A minha ajudante aqui vai colocar para mim a foto do abismo, que tem uma ponte, não é? Essa aí. Primeiro eu mostrei o abismo sem a ponte, agora tem o abismo com a ponte. Significando o quê? Que agora não existe mais separação entre nós e Deus. Por quê? Porque Jesus fez a ponte, não é? A cruz de Jesus foi a ponte. Então, assim, nós não estamos mais separados de Deus. Através de Jesus, nós temos acesso a Deus. Nós podemos chegar a Deus sempre em nome de Jesus, não é? E outra coisa, quando Jesus estava na cruz, algo extraordinário aconteceu. Vocês se lembram? O véu do tabernáculo, que era super grosso, foi rasgado. Então, rasgou, significando que agora não tinha mais aquele véu para entrar no Santo dos Santos. Agora a presença de Deus estava livre por causa de Jesus. Então, o que a gente não pode esquecer é que não existe outra forma de nós nos achegarmos a Deus. Só através de Jesus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse isso também, acho que é no próximo slide, que tem esse caminho. Jesus que falou isso, ele mesmo disse: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, não é? O sacrifício de Jesus foi maravilhoso, não é? E através desse sacrifício nós conseguimos chegar até a presença de Deus. E pela fé em Jesus nós nos tornamos filhos de Deus. Mas para isso a gente precisa, como eu já disse, ter fé e aceitar Jesus como Salvador, não é? Agora eu quero perguntar para vocês: vocês já aceitaram Jesus como Salvador de vocês? Eu não vou ouvir a resposta, mas vocês respondam aí para Deus.
E se alguém não aceitou, eu quero fazer uma oração e você ora comigo, tá bom? Vamos fazer uma oração? Senhor, eu quero dizer obrigada porque a tua palavra foi pregada e eu quero pedir ao Senhor que o teu Santo Espírito faça a obra nos corações e que em nome de Jesus vidas possam ser alcançadas, inclusive das crianças ou de qualquer pessoa que possa ouvir a tua palavra. Que nossos alunos queridos, que todas as crianças que ouviram essa palavra possam aceitar e ter o Senhor como Salvador da vida delas. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Muito bem. Então, eu desejo a vocês uma ótima semana, uma semana com bastante alegria na presença do Senhor e com o coraçãozinho cheio de fé e cheio de Jesus, tá bom? Um beijo para vocês e até breve.